Olá, estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do livro O Nosso Lar, livro do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Este é o capítulo 47, vamos falar A Volta de Laura. É muito importante este capítulo e depois explicarei porquê. Contudo, antes vamos iniciar com uma prece, pedindo ao nosso irmão maior Jesus, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, que nos cercam neste momento de paz, de amor e discernimento, para poder explicar da melhor forma este capítulo 47 desta obra da literatura espírita. E que assim seja. Bem, vamos então começar com o estudo do capítulo 47. Não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos, também a senhora Laura encontrava-se em véspera do grande projeto. Avisado por alguns companheiros, aderiu à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre senhora por motivos de sua volta à experiência humana. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas entregou a notificação do tempo global de serviço na colónia. Não é possível traduzir em letras comuns o significado espiritual da festa íntima. Povoava-se a encantadora residente de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. E vamos parar por aqui e vamos refletir um pouco sobre esta parte que eu já li, porque haveria a necessidade de entregar ao espírito, prestes a reencarnar, a notificação do tempo global de serviço da colónia. Bem, então vejamos. Eu acho que possivelmente, para que tenha maior consciência das suas realizações das tarefas na colónia, antes de mergulhar no esquecimento reencarnatório, riqueza esta que jamais se perderá no transcorrer da sua existência como espírito imortal. Ora na erraticidade, ora também na matéria. Afinal, os conhecimentos adquiridos e competências desenvolvidas durante a vivência nas atividades edificantes da jornada espírita e espiritual se somaram à bagagem de experiências que o espírito traz das suas vidas pretéritas, que se manifestam na nova vida física como dons, habilidades, aptidões, talentos também, e tendências e, sobretudo, intuições. E eu acho que há aqui uma coisa importante que eu gostaria de comentar convosco, que é nomeadamente, vou só aqui abrir um pouco, porque tinha aqui a minha leitura preparada, um tamanho muito pequeno, que me dificulta. No Caminho de Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 52, são os dons. Eu acho que é importante esta parte. Vejamos. Diz então Emmanuel: na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confirme um certificado de competência através de professores humanos. Quando ocorre no património das realizações materiais, acontece nos círculos das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, é necessário bater à porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica.
Queres o dom de curar? Pergunta Emmanuel. Começa amando os doentes, interessantes pela solução das suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faz-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprenda a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados de Cristo? Aproxima-te dele. Não só pela conversação elevada, mas também para a atitude de sacrifício, como foram as da sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Todos somos diferentes uns dos outros. Estas são as palavras de Emmanuel. Mas também no Livro dos Espíritos, na questão 222, sobre a pluralidade das existências, Kardec escreve: porque a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir. É uma questão que o Kardec coloca. De onde vem a aptidão anormal que muitas crianças de pouca idade revelam para esta ou para aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? E as respostas vão surgir. Vejamos, de onde as ideias inatas são intuitivas, que noutros não existem. De onde, em certas crianças, o instinto precoce que revelam para os seus vícios ou para as suas virtudes os sentimentos inatos da dignidade ou da baixeza, constatando com o meio em que elas nasceram. Porque, sem considerar a educação, uns homens são mais adiantados do que os outros. Porque há selvagens e homens civilizados. Se tomarem de um menino primitivo, recém-nascido, e o educarem nos melhores liceus, farão dele algum dia um homem culto, como foi Laplace, que era um astrónomo físico e matemático, ou Newton, Isaac Newton, que era um cientista. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados consoante o número de existências que contem, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Achei importante isto e vejamos novamente no Livro dos Espíritos e continuação, na pergunta 219, Kardec questiona qual a origem das aptidões especiais de indivíduos que, sem estudo, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, idiomas do cálculo, etc. E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência de onde querem que venham tais conhecimentos. O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Ou seja, nós podemos ter outras reencarnações. Mudamos sempre a nossa roupagem. Hoje podemos ser homem, amanhã podemos ser mulher. Mas tudo isto é um conjunto para que nós possamos crescer espiritualmente e possamos, assim, avançar de uma forma positiva com a nossa espiritualidade. Na pergunta 370A, a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Pergunta Allan Kardec. E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: unicamente. O termo não exprime com toda a exatidão o que acontece. O princípio desta diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Porém, devemos levar em conta a influência da matéria, que mais ou menos limita os exercícios das faculdades.
na pergunta 462, é sempre ter de si mesmo que os homens inteligentes e os talentosos retiram as suas ideias. A resposta é a seguinte: algumas vezes, se elas vêm do próprio espírito, porém, de outras muitas lhe serão surgidas por espíritos que os julgam capazes de compreender e dignos de espalhá-las. Quando falamos neste assunto dos dons, das aptidões, vejamos, para a doutrina espírita, o espírito encarnado e desencarnado tem como objetivo ampliar a sua consciência, evoluir. Ao reencarnar, o espírito insere-se no polissistema material, assumindo respectivas e referenciais da cultura material. O desencarne é apenas uma mudança de fase, uma alteração de frequência, uma substituição de referencial. Ao trocar o referencial da cultura material pela referencial da cultura espiritual mais amplo, o espírito tem condições de acessar e operar com maior facilidade o conjunto de conhecimentos que domina. O espírito encarnado e o desencarnado, porém, se diferenciam na mentalidade da massa crítica, na operação dos sistemas culturais, nos referenciais utilizados, mas não em seus objetivos. O espírito se caracteriza pela soma das experiências, dos conhecimentos em sentido amplo, acumulados ao longo das suas existências, os conceitos, as ideias, os sentimentos, as emoções, os sonhos, os amores, os ideais, as construções, as avaliações, as escolhas e decisões, os erros e os enganos, as realizações, os relacionamentos e as convivências, os encontros. O espírito é a inteligência, a afetividade, os valores, a vontade, a ação e a construção, a individualidade, a consciência e a singularidade. É o ator e o portador da cultura. O espírito assume funções, desempenha papéis, ocupa espaços de sentido, sustenta compromissos, desnorteia-se por objetivos, determina uma trajetória no exercício do seu livre-arbítrio, que permite romper nas suas limitações e aplicar, disponibilizar suas habilidades e suas capacidades. Para a doutrina, o espírito é o ser inteligente do universo, que pelo exercício da sua inteligência, inovação, descoberta, invenção, criação, constrói a consciência de sua individualidade. A consciência em relação a outros espíritos e a consciência de seu papel na estrutura inteligente do universo. E então vamos agora voltar ao texto. Numerosas famílias foram saudar a companheira prestes a regressar. Os habitantes, na maioria, cumprimentavam carinhosamente, ausentando-se sem de maiores demoras. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até alta noite. Tive, assim, a ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. A senhora Laura me pareceu mais séria, mais grave. Notava-se o esforço para acompanhar a corrente do otimismo geral. Repleta a sala de estar a genitora de Lisias, que explicava ao representante do departamento. Dizia Dona Laura: creio não me demorar mais que 2 dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação do esclarecimento e, com um olhar algo triste, concluía: como vê, estou pronta. Então, aqui nesta parte, onde Dona Laura acolhe os seus amigos e também, peço desculpa, sem problemas informáticos, e também onde ela também já afirmou, como ouvimos, que ela disse: como vê, estou pronta. Mas vejamos aqui, qual é que é a importância do otimismo geral no momento mais grave? Eu acho que são os possíveis medos.
As preocupações, as aflições e as ansiedades da senhora Laura são estados de desequilíbrios da mente, provenientes de experiências anteriores mal-sucedidas e de expectativas também sobre quanto ao destino incerto. Porque a vontade de Dona Laura pode não ser bem recebida. Ela pode falhar nesta encarnação, mas os santos também necessitam de influências de tranquilidade e otimismo que se situam no momento presente com as suas diversas possibilidades de atuação no bem para a colheita futura. Afinal, o pensamento é o veículo que emerge o estado da alma, atraindo as respectivas condições exteriores em que se encontram intimamente. Ao mudar a frequência vibratória da mente com ideias positivas que lhe constituam a confiança de Deus e em si mesmo o espírito estabelece sua sintonia com os fluidos da atmosfera, ambientes produzidos por aqueles que o querem levar. Esta foi a importância que eu achei que é sobre o otimismo geral num momento mais grave. Fechamos. Há aqui um Emmanuel, e eu gosto imenso de tudo que Emmanuel nos transmite, como é óbvio. No livro Fé, Paz e Amor, psicografado também por Francisco Cândido Xavier, em A Tua Aflição, ele escreve: guarda cuidado nas horas de aflições para que as tuas lágrimas de sofrimento não se convertam no óleo do egoísmo aceso nas chamas do desespero a incendiar o caminho. Lembra-te dos que já peregrinaram na terra antes de ti e recorda que outros viajarão amanhã na trilha dos teus passos, para que a serenidade e a confiança te abençoam a existência. Nos instantes de inconformação e de dor, lança breves olhar à retaguarda e reflete na angústia dos que caminham dentro da noite sem esperança. Medita naqueles que ainda hoje não dispuseram de pão para sossegar o estômago atormentado, que não puderam conciliar o sono sob as suas garras de inquietação ao que organizam, agoniam fora do lar, desejosos da assistência e do afeto que lhes faltaram na vida. Não te esqueças que as aflições irremediáveis emudecem o coração, impedindo muitas vezes a própria palavra naqueles que padecem o insulto. Também aqui Joana Danjas, também sobre o otimismo. Sobre o otimismo no livro psicografado por Divaldo de Franco, Vida Feliz, no capítulo 17. Ela também diz uma coisa que é muito importante: conserva o otimismo em qualquer circunstância. Nunca te fiz da ajuda de Deus. Faz o bem sempre que te surge a ocasião. E quando esta não te aparecer, proporciona-te a oportunidade. Fixa a alegria e esquece a tristeza, a mágoa e a ofensa. Só o bem merece consideração. A felicidade desse modo está esperando por ti. Não a desconsideres, nem fuja da sua presença. Mantém os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras, que se faz sempre, mas sempre, ouvida. E vamos continuar com o nosso texto.
O interlocutor tomou a expressão de sincera fraternidade e acrescentou, estimulando-a: espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo, nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. E Dona Laura disse: tudo isso me reconforta, mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de grande importância. Reconheço que o meu esposo me precedeu num enorme esforço e que os meus filhos amados serão meus amigos de todo o instante. Contudo, e aqui Dona Laura, quando menciona isto, e qual que é esta que importante sustentação lembrada por representante ela teria durante a encarnação. Ele falou nisso nesta parte do texto que eu li. Fechamos. A cooperação dos amigos conquistados em sua trajetória de serviços prestados na colónia, gratos pelo auxílio recebido, e dos filhos cativados em seu amor maternal, é dessa forma que compreendemos a importância de servir o próximo com amor, sem esperar qualquer tipo de retribuição, porque ela virá naturalmente, seja no bem-estar, por sentir-se útil, no aprendizado adquirido, ou em forma mesmo de gratidão. Vamos voltar ao texto. Desculpe, isto está sempre aqui uns pequenos ajustes que são necessários fazer. Ora essa, não se deixe levar pelas suspeitas, interrompeu o ministro Genésio, que também estava lá. Precisamos confiar na proteção divina em nós mesmos. O manancial da providência é esgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize, sim, as probabilidades do próprio êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros. Seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições. Pondere na glória imensa de ser útil. Estas palavras do ministro é extremamente importante, e porque vejamos, o que é que significa aqui? É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. O que é que ele queria dizer com isto? Eu acho que é importante poder realçar isto, porque é difícil para o espírito, como dizem, enxergar a encarnação terrena sem as amarras do sofrimento que ela representa no seu passado. Afinal, no mundo ainda não evoluído, a maldade tem sua parcela de influência bem presente, comprometendo a intenção evolutiva dos encarnados, quando estes apresentam-se às tentações, paixões, vícios, materialidade. Em razão das suas tendências inferiores ainda são corrigidas. Tendências inferiores ainda não corrigidas. No entanto, a oportunidade abençoada para melhorar e ajudar outros entes, também encarnados, a superação das dificuldades, principalmente quando se conta com a cooperação de amigos espirituais na retaguarda. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 4, átem 25 e átem 26,
ele fala sobre a necessidade de encarnar. Eu acho que é importante falar aqui nisto. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que estes possam cumprir, por meio de uma ação material, os objetivos que Deus lhe confiou. É necessário para o bem dos homens, visto que a atividade que são obrigados a exercer auxilia o desenvolvimento da sua inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo de igual por todos os seus filhos. Assim é que se estabeleceu o mesmo ponto de partida, para que todos a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação para os espíritos é apenas um estado transitório. Acho que foi importante falarmos disto, porque a reencarnação é quase uma lei biológica, se poderei dizer isto, porque é necessário para o espírito, para a nossa evolução. É necessário para nós podermos ajudar aqueles que amamos a recuperarem do poço onde se encontram, para poderem melhorarem e evoluírem. A reencarnação é a nossa fonte de vida. Com ela, melhoramos, estagnamos, mas principalmente o grande objetivo que Deus nos permite, evoluirmos, melhorarmos. Acho que pensem nisso, mas vamos voltar ao texto. Sorriu a senhora, perdão, já estão a aparecer coisas que não deve, peço imensa desculpa. Sorriu a senhora Laura, parecendo mais encorajada e asseverou: tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Bem sei que a Terra está cheia de grandeza divina. Basta recordar que o nosso Sol é o mesmo que alimenta aos homens. No entanto, meu caro ministro, e ela está-se a referir ao ministro Genésio, tenho receio daquele esquecimento temporário em que nos lançamos. Sinto-me tal enferma que se curou de enormes feridas, e numerosas feridas. Na verdade, as úlceras não mais me preocupam, mas conservo as cicatrizes. Basta um leve arranhão para voltar à enfermidade. Isto é muito importante, isto que a Dona Lara menciona. É isto, com a sua extensão na ficha de serviço benemérito na colónia, porque é que ela estará com esta incerteza e a temer as suas atitudes na Terra? Eu acho que é importante falarmos disto, porque mesmo reconhecendo a importância reencarnatória para a sua evolução e usufruindo de experiências meritórias em nosso lar, a senhora Laura, assim como muitos espíritos prestes a reencarnar, tem por esquecimento temporário que acompanha o ingresso na esfera física e que dificultará a sua consciência das suas aquisições e realizações. No entanto, sem jamais perdê-las. É lógico que a vida material tem as suas belezas e alegrias, mas não se comparam à harmonia geral que normalmente se encontra nas zonas espirituais elevadas. Isto quer dizer que nós, quando reencarnamos, nós esquecemos de todos os nossos passados de uma forma temporária. Porque quando voltamos ao plano espiritual, nós sabemos tudo o que se passou. Mas isto é extremamente importante, porque quando o espírito reencarna com uma situação da Dona Laura, ela tende a salvar, neste caso, o seu antigo esposo e as mulheres que estavam junto dele. Já viram o que é que acontecia se elas soubessem quem ela é? Se ele soubesse quem ela era quando reencarnasse?
É a mesma coisa que acontece com muitos espíritos que reencarnam em lares com o objetivo de unir os pais, os irmãos. E por vezes são espíritos que foram nossos inimigos do passado. Pensai bem, o que aconteceria se nós soubéssemos disso? A influência que iríamos ter na reencarnação desse espírito e na alteração que esse espírito iria ter na sua programação reencarnatória. Acho que isto é extremamente importante, porque vejamos também na Revista Espírita de junho de 1860, Conversas Familiares de Além-Túmulo. Eu acho que é importante, no ponto 38, observações, sabe-se que, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar o corpo que deve nascer é tomado por uma perturbação que vai crescendo à medida que os laços fluidos que o unem à matéria se apertam até as proximidades do nascimento. Nesse momento, perde igualmente toda a consciência de si mesmo e só começa a recobrar as ideias no momento em que a criança respira. Como veem, isto é extremamente importante, a reencarnação, mas também é importante termos esse esquecimento daquilo que fomos, daquilo que fizemos. E vamos passar para o texto. O ministro esboçou o gesto de que compreendia o sentido da alegação e revidou: não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para diante. Ajudá-lo-íamos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. O grande perigo, ainda e sempre, é a demora das tentações complexas do egoísmo. Vejamos que este alerta do ministro é extremamente importante. Ou seja, porque de que maneira é que os espíritos amigos, como ele menciona, ajudá-lo a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesmo? Eu acho que esta é uma pergunta interessante, porque, vejamos, todos os recursos que os amigos espirituais dispõem para auxiliar os seus tutelados no plano físico são naturais e inerentes a todos os espíritos. A influência dos seus pensamentos através da sintonia mental. É dessa forma que nos inspiram, nos estimulam outros encarnados e nos aconselham diretamente. Podem também nos instruir e esclarecer em nossos sonhos, quando nos desprendemos do nosso corpo físico parcialmente e usufruímos dessa liberdade para nos reunir a eles. A atuação dos espíritos pode inclusive ser direta, quando há uma necessidade para isso, de acordo com os desígnios da providência divina. Porém, tais circunstâncias sempre ocorrem de acordo com os fenómenos da natureza, que abrangem as leis físicas e espirituais, magnetismo, manifestações mediúnicas inteligentes, fenómenos de efeitos físicos. No livro dos Espíritos, eu queria realçar na pergunta 522, é importante para isto que eu falei. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor. Questiona Allan Kardec, e a resposta dos espíritos superiores é um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se tenha feito. É a voz do instinto. E na pergunta 524, Allan Kardec, os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso crescimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? E a resposta é a seguinte: objetivam a tudo. Eles esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais infelizes por culpa própria. Vou realçar só o Allan Kardec no comentário sobre esta pergunta, no qual ele diz: os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos mediante a voz da consciência que fazem ressoar no nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância. Não damos importância a isso. Outros conselhos mais diretos eles nos darão, servindo-nos as pessoas que nos cercam.
Examine cada uma das diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, da sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que não se aproveitou, o que lhes teriam poupado muitos desgostos se vos houvesse escutado. É que é importante ouvirmos essa voz, é importante pedirmos ajuda aos espíritos amigos. É importante nós percebermos que a ajuda dele pode chegar-nos de diversas maneiras, mas sobretudo de uma forma mediúnica. Uma voz que nós ouvimos no nosso interior. Um sonho que tivemos que nos mostra aquilo que devemos decidir. De muitas formas, eles nos ajudam. E vejamos, continuemos aqui então com o texto. Aqui, tornou interlocutora sensatamente, isto não estou a falar de Dona Laura, claro. Contamos com as vibrações espirituais da sua maioria dos habitantes educados, quase todos nas luzes do Evangelho Redentor, e ainda que as velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Na Terra, porém, nossa boa intenção é como se fora reluzente, luz num mar imenso de forças agressivas. É o que acontece exatamente na Terra, é o que acontece onde estamos. Fechamos aqui, parando o texto neste momento, o quanto as influências do meio em que nos situamos interferem nos nossos pensamentos ou realizações. Eu acho que nós já falámos sobre isto, mas de qualquer das formas eu gostaria de salientar. Interferem o quanto nós permitimos. Na vida espiritual, convivemos com os espíritos que se assemelham às nossas vibrações, auxiliados por influências superiores que buscamos. Da mesma forma, os espíritos em harmonia se sintonizam com pensamentos também em desequilíbrio que os alimentam. Na vida material, interagimos com diversos tipos de frequências vibratórias. É comum as oscilações de humor e emoções nos encarnados. Somos afetados de acordo com o estado que apresentamos em cada momento. Daí a importância do orai e vigiai. Quanto mais infeliz o mundo em que vivemos, maior a necessidade de superarmos as nossas fraquezas para que brilhe a nossa luz. Importante isto, muito, muito importante. E vejamos, só dois apontamentos na Revista Espíritos de janeiro de 1959, o Sr. Adrian, peço desculpa, o Sr. Adrian, despojado do corpo terreno, o espírito conserva toda a sua vontade e uma liberdade de pensar bem maior de quanto vivo. Também, na Revista Espírita, mas em junho de 1860, conversas familiares além túmulo, sempre é possível preservar-se dos espíritos maus, desde que o queira. A primeira condição para isso é não nos atrair pela fraqueza ou pelos seus defeitos. Veem como a importância que isto tem? Vamos continuar então com o texto. Não diga isso, interrompeu o generoso ministro. Não dê também importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda a luz que acendemos de facto na terra lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Que importância extrema é este apontamento do ministério. Fechamos. O que é que significa estas palavras? Toda a luz que acendemos de facto na terra lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais se apagará. Uma das luzes de Deus. Qual é que é esta? Porque esta frase, digamos, todos nós, criaturas de Deus, vivemos mergulhados num oceano de pensamentos, influenciados e sendo influenciados através dos fluidos que emanamos.
E cada sementinha de amor, de esperança e preservação no bem, de compaixão e caridade, de perdão e humildade, de gratidão e trabalho edificante, que lançamos na terra, servindo o Pai em nossos propósitos, por menores que sejam, florescerão, dando frutos abençoados através de todos aqueles que estamos ligados nos laços da herança divina. E a cada luzinha que acende, refletindo a luz maior que nos guia, um pontinho de sombra desaparece. Eu acho que foi extremamente importante falar sobre isto, porque todos nós sabemos as influências levam-nos muitas vezes a errarmos nos caminhos. Mas a Senhora pareceu agora vê tudo mais claro. Menciona o nosso... Em face de conceitos ouvidos, mudou radicalmente a atitude mental e falou cobrando o nosso novo alento. Estou convencida, disse Dona Laura, agora de que a visita é providencial. Precisava levantar energias, falta-me esse encorajamento. É verdade, na nossa zona mental é campo de batalha incessantemente. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que existem. Sim, agora compreendo. Vejamos que esta importância deste reconhecimento de Dona Laura, segundo as palavras do Ministro. E porquê é que na zona mental é o campo de batalha incessante? Repararam nesta parte da frase que menciona Dona Laura? Vejamos que em nosso íntimo que ocorre a maior das guerras que enfrentamos, pois trazemos dentro da gente toda a maldade que semeamos com os nossos pensamentos e sentimentos contrários às leis naturais, enraizados nos instintos e tendências que nos impulsionam ao mesmo padrão do comportamento inferior. E aliadas ao mal, temos as trevas de nossa falta de compreensão e de interesse pelas verdades elevadas que poderiam nos libertar. Precisamos então de coragem para permitir que, à luz do esclarecimento e do autoconhecimento em nosso ser, para modificarmos a nós mesmos. Somente nestas conquistas poderemos lançar e atrair a harmonia e a paz que necessitamos para trilharmos melhor os nossos desafios exteriores com sabedoria e com bondade. Vejamos que quanto mais trabalhamos os pensamentos que nos envolvem e alavancarmos os desejos na melhoria íntima através da vontade, no sentido de nos tornarmos cada vez mais conscientes das nossas responsabilidades, conhecemos e praticamos praticantes de preceitos morais que norteiam a harmonia do universo, maior será a nossa liberdade de usufruirmos de nossas capacidades de espíritos imortais que somos. A evolução se alcança por merecimento. É uma conquista árdua da gente com a gente mesmo. A cada passo, a cada encarnação, a cada retorno à erraticidade, a cada sofrimento, a cada dificuldade, a cada tombo, a cada superação, a cada lágrima, a cada necessidade, a cada auxílio prestado, a cada novo entendimento. Isto é extremamente importante. E vão passar, então, à continuação do texto. Genésio, ministro Genésio, sorriu satisfeito e acrescentou: dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se for uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles com a nossa felicidade, constituirão nosso exército de defesa. Todavia, alimentar qualquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos, os nossos carrascos.
E vamos então parar aqui. O que significa o que ele menciona, o ministro Genésio, dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se for uma entidade à parte. O que é que ele quererá dizer com isto? Bem, o meu entendimento é que poderemos ter que em cada pensamento nosso, como se for um soldadinho que queremos no nosso ser. Aqueles que alimentam as nossas imperfeições, paixões, vícios, tendências inferiores, como o egoísmo, o orgulho, a maldade, fazem parte do exército de inimigos que avançam destemidos para dominarem nossas defesas, que só os conseguimos abater através de rajadas de luz. Esta parte eu acho que foi importante, por isso é que eu quis mencionar, e vamos então voltar ao texto. E nessa altura o funcionário das contas observou: e não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje o gabinete da governaria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando os cooperantes técnicos da reencarnação o máximo cuidado nos tratos com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo de nossa irmã. E ela, Dona Laura, menciona: é verdade, pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeito à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Esta também é uma parte do texto importante, porque que novo elemento reencarnatório é esse que trazem para as nossas considerações excedentes biológicos e hereditariedade? Eu acho que era importante falar nesta parte, porque se existe um planeamento reencarnatório sobre os factos importantes que viabilizem os propósitos evolutivos para a nossa vida terrena do espírito, não é de se admirar que o corpo físico também possa atender a um projeto minuciosamente e primorosamente elaborado para que sirva como ferramenta apropriada para a regeneração do ser na matéria, segundo as suas necessidades, seja quanto à aparência, anatomia e fisiologia. Mas essa interferência ocorrerá somente quando for preciso. Considerando que os cientistas espirituais estão sempre muito à frente em relação às nossas realizações terrenas, sejam conhecimentos, tecnologias, pesquisas, descobertas, examinando os avanços na área da genética, da ciência humana atual, podemos concluir o quanto devem ser eficientes os recursos empregados pela espiritualidade para atender às necessidades reencarnatórias que visam a adequação na formação do corpo físico, harmonia e deficiências, de acordo com as suas finalidades educativas, missionárias e meritórias. E vamos voltar ao texto. Estamos quase no fim deste capítulo 47. Repare, disse o interlocutor solicito, de que o mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio, sorridente. Terá a seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, disse a senhora Laura, confortada, faltava-me ouvi-lo. Estamos esta importância e este conforto que a Dona Laura teve aqui, porque em que circunstâncias ocorrem as necessidades da intervenção dos especialistas da espiritualidade na seleção de elementos que formarão o veículo físico do reencarnante. Esta é uma parte que eu acho que é importante, porque porque orienta a formação do corpo físico é a busca da aprimoramento, peço imensa desculpa, ao espírito como primeiro passo na nova jornada. Nos momentos de fundação é necessário que a atração mental do próprio reencarnante com as suas necessidades e propósitos, juntamente com o magnetismo dos pais, defina automaticamente a gameta masculina
com as suas características genéticas, que fecundará o óvulo materno. Porém, é possível intervir para melhor conduzir a fecundação que atenda missões específicas, proporcionando as condições de serem realizadas. Provações urgentes que impulsionam significativamente o seu aprendizado. Condições meritórias que te contribuem com os seus esforços evolutivos. Isto é extremamente importante, estas considerações que têm estado a ser feitas. Lisias e as suas irmãs, às quais se uniu agora a simpática e generosa Teresa, manifestaram alegria sincera. Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Tem razão, declarou a dona da casa. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta da Terra, senão com bendita oportunidade de rememorar e aprender para o bem. E vou parar aqui, porque eu acho que temos aqui eu acho que há uma pergunta que eu poderei fazer aqui, que é como a agonia nas vésperas da reencarnação do Espírito. Vejamos que, no ponto de vista espiritual do desencarne, é a libertação dos laços que tinha a alma no casulo denso, que a submetia a pesados fardos e desafios. Já a reencarnação é o retorno provisório e esse cácere. É essa a razão das agonias do espírito, que tem consciência das suas condições e dificuldades que terá que enfrentar. No entanto, se proveitosas à sua ascensão, serão essas adversidades que lhe permitirão uma maior liberdade quando retornar à pátria espiritual. É mesmo temeroso. O espírito compreende e deseja a reencarnação como recurso necessário à sua evolução, seu aperfeiçoamento e sua felicidade. Acho que entenderam o que é que eu quis dizer com isto, ou seja, qual é que é a finalidade da visita? Não, eu saltei aqui, e peço imensa desculpa, falta-me ler aqui uma parte do texto. Ao despedir-me alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal: amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministro da Comunicação prometeu-nos a visita do meu esposo. Embora se encontrem laços físicos, Ricardo será trazido aqui, com auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Agradeci comovidamente, esforçando por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que disputavam no coração. Fechamos. Dona Laura está-se já a despedir dos seus amigos, mas como eu há bocado como saltei e agora lemos esta parte já do texto, qual a finalidade da visita do esposo já reencarnado, programada pelo Ministro da Comunicação. Isto é importante. Esse reencontro representa uma bênção misericórdia do incentivo ao espírito reencarnante, diante das suas incertezas e das suas preocupações, proporcionando-lhe encorajamento, fortalecimento e proporcionando esperança. Também é uma forma de amparo divino do ente encarnado, que irá usufruir, mesmo que não recorre das energias amorosas de seus entes queridos para a sustentação de suas lutas. A comunicação entre encarnados e desencarnados é uma grande prova de que os laços de amor se mantêm vivos, independente do tempo e independente do espaço. Sejam eles realizados de uma forma mediúnica ou através de sonhos, e nos auxiliam a preservar sempre. Isto é extremamente importante. E vou só ler aqui uma parte nas perguntas no Livro do Espírito, na pergunta 341, na incerteza sobre as eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar a vida, o Espírito tem ansiedade antes da sua reencarnação.
grande ansiedade, responde os espíritos superiores. Pois a prova da sua existência podem fazê-lo se atrasar ou avançar, consoante os suporte. E com este apontamento, chegamos, mais uma vez, ao final deste estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Este perdão foi o capítulo 47, a volta de Dona Laura, e tudo aquilo que envolve um espírito da condição da Dona Laura poder reencarnar para ajudar o seu esposo e fazer daquelas mulheres que estavam com ele serem suas filhas e poder unir todas no amor. Porque mesmo que nós tenhamos amigos, familiares que estão perdidos, lancemos sobre eles o amor. Ajudemos-los, mesmo que não de forma direta, mas ajudemos-los de uma forma espiritual. Ajudemos com as luzes de Deus. Mas antes de terminar, eu gostaria de agradecer ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos nossos guias, a todos aqueles encarnados que irão ouvir este estudo e a todos os desencarnados que estiveram aqui, que ouviram e irão ouvir novamente outros mais. Que este estudo nos dê a importância, o discernimento de percebermos a importância da reencarnação, do amor de Deus, da luz de Deus, e que assim seja. Obrigado a todos que estiveram a ouvir. Até breve voltarei com o capítulo 48. Obrigado e muita paz.